voltamos. Estávamos falando de desenvolvimento motor infantil. Mas, mamães, vocês sabem que na infância também existe artrite e doenças reumáticas. E para falar sobre isso, a nossa convidada é uma pediatra que trabalha justamente com a área de reumatologia. A doutora Gláucia Novak. Seja muito bem-vinda, Gláucia. Muito prazer. E ela vai explicar para a gente, iniciando, falando sobre a artrite. Por que a artrite na infância causa tanto susto? Existe sim artrite na infância, né, doutora? Sim, existe. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigada, Cris, por falar de um tema tão importante na reumatologia pediátrica. Diferente de que muita gente pensa, existe sim artrite na infância. As doenças reumáticas, elas podem acontecer na infância e na adolescência, né? Quando se fala de doença reumática, muita gente pensa no idoso, no adulto, mas pode sim acometer a faixa etária pediátrica. Das artrites mais comuns que acometem a infância é a artrite idiopática juvenil. Certo? A artrite nada mais é que uma inflamação na articulação, nas juntas, e pode acometer qualquer articulação na criança. Idiopática porque não se sabe a causa específica da artrite, e juvenil porque acomete menores de 16 anos. Então, é uma artrite crônica, a gente chama de crônica, Cris, porque a artrite dura mais que 6 semanas. E juvenil porque acomete menores de 16 anos. E quais são os principais sintomas que a mamãe pode detectar sem conhecer da patologia da doença em si, mas que ela pode visualizar que a criança está apresentando algum probleminha articular? Quais são esses sintomas? Os sintomas são dor, inchaço, então a articulação ela fica com inchaço, com edema, que a gente chama, limitação do movimento daquela articulação ou dor à palpação. A criança ela fica com dificuldade de brincar, não quer sair da cama, a gente chama de rigidez matinal, a criança tem dificuldade de sair da cama, de caminhar, às vezes pode durar horas ou até minutos, até horas dessa rigidez matinal, né? E ela vai ter dor e limitação. Se essa dor e limitação ela começa a durar, a se persistir, a mãe deve levar a criança para o pediatra e o pediatra deve encaminhar para o especialista, que é o reumatologista pediátrico. Quando essa dor e essa limitação ela vem com bastante vermelhidão no local, criança com febre alta e duração de poucos dias, a gente pensa numa etiologia bacteriana. A criança pode ter uma artrite séptica, uma artrite bacteriana. E aí, muitas vezes é o ortopedista, juntamente com o pediatra, que conduz. Se é uma artrite que dura mais que 6 semanas, uma artrite crônica, a gente vai pensar, portanto, numa artrite idiopática juvenil. Então, essas são as principais causas. Ela pode ser bacteriana ou ela pode ser hereditária, seria isso? A artrite, ela pode ser bacteriana, no caso das artrites agudas, certo? Menor do que 6 semanas, pode ser bacteriana ou pode ser viral. Existem também outras causas, como por exemplo as causas neoplásicas, né? As doenças, os cânceres podem também cursar com artrite, geralmente é uma artrite muito dolorosa. Quando a gente exclui todas essas causas, não é bacteriana, não é viral, não é câncer, e essa inflamação da articulação naquela mesma articulação persiste por mais de 6 semanas, aí a gente pensa na artrite idiopática juvenil. E quando a mãe detecta isso, doutora Gláucia, o que orientar? Qual é os principais procedimentos que a mãe deve tomar? A primeira coisa seria procurar o especialista, né? Isso, ela vai procurar o pediatra para uma avaliação inicial, uma avaliação médica, um exame físico detalhado e, dependendo do caso, realizar exames laboratoriais e encaminhar para o especialista, que é o reumatologista pediátrico. Ótimo. E quais são os sinais, os principais sinais de alerta que a gente pode passar para as mães
em se falando dessas patologias reumáticas? Certo. Então, quando a criança ela para de brincar, ela limita as suas atividades diárias, ela começa a perder peso, não ter vontade de ir para a escola, ou quando tem inchaço e dor numa articulação específica de maneira persistente, né? Então ela precisa procurar a avaliação médica para o exame físico e uma história detalhada. E existe casos também, como você tocou no caso do câncer. Isso. Já vem uma patologia antes e que agrava com quadros que vão levar à doença reumática, né? Isso. Muitas vezes a abertura inicial de uma neoplasia pode ser uma artrite. E geralmente é uma artrite muito dolorosa e o paciente tem febre, emagrecimento, tem outros sinais e sintomas, por isso que é um sinal de alerta e precisa de uma avaliação médica. E a gente vai voltar a falar sobre esse quadro, que é tão importante as pessoas conhecerem que existe sim patologias na área de reumatologia na infância, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu gostaria muito de agradecer vocês que estão nos assistindo. Essa semana é a primeira semana do programa Mães e Filhos com Estúdio Novo. A gente está recebendo os nossos convidados aqui e tivemos a parceria de algumas pessoas que eu gostaria muito de agradecer. A Valéria Barreto, que preparou com tanto carinho pra gente uma mesa de lanche, que depois, é lógico, dessa entrevista a gente vai pausar um pouquinho com um coffee break. E também, gente, inaugurou uma loja de moda infantil, a Container Baby Kids. Então, é uma loja de roupa infantil que inaugurou agora aqui em Cuiabá. Ontem foi a inauguração. Anotem aí o endereço, dá uma passadinha lá para conhecer a loja. Fica lá na Miguel Sutil, 4708. Fica no posto de gasolina, o Container. É uma novidade para Cuiabá, vale a pena ir lá conhecer. Então não saia daí, daqui a pouquinho a gente já volta com essa entrevista com a doutora Gláucia falando sobre reumatologia.